Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural, em São Paulo. Hoje, o Jogo de Ideias tem um tema, que é um tema de uma série que nós estamos produzindo, que é sobre o repórter brasileiro. Essa série foi idealizada e tem a curadoria da nossa entrevistadora convidada, a Eliane Brum. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo bom. Que é jornalista, documentarista, premiadíssima, e também ficcionista. Ao lado dela, a nossa primeira convidada, a Natália. Tudo bom, Natália, que é da Agência Pública, tem 10 anos já de atividade como repórter, tem uma história muito interessante que vocês vão acompanhar aqui nesses dois programas, né? Essa entrevista de hoje está dividida em dois programas, esse é o primeiro. Ao lado da Natália, uma das figuras mais importantes da história do jornalismo, da reportagem no Brasil, José Hamilton Ribeiro, com passagens principalmente na revista Realidade. Ele vai contar essa história para a gente e que todos conhecem do Globo Rural. Obrigado, José Hamilton, por você estar aqui. Eliane. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os dois, e o José Hamilton pode começar respondendo, é bem simples. É por que cada um de vocês escolheu ser repórter? Se lembra que momento foi esse? Como é que foi essa história? Bom, no meu caso, eu estava no curso médio e a altura era curso científico, que a gente dizia, né? E eu cheguei lá novo, em Casa Branca, e esse pessoal tinha uma entidadezinha que publicava um jornal interno, sabe? E assim que eu vi o jornal, eu falei, olha que interessante, como é que faz para escrever? Vou perguntar aí, né? Aí, você quer escrever? Me convidaram e tal. E qual é o assunto? Eu falei, que assunto que eu sei? Eu só sabia naquela altura coisa de caçada de onça, que eu tinha participado de uma caçada de onça. Eu falei, se eu sei fazer caçada de onça, escrever sobre caçada de onça. E o boletim era muito intelectual, era muito assim, pessoal, era uma coisa mais cerebrina, né? Eles estranharam um pouco, falaram, não, então escreve. Aí eu escrevi, mas não coube no suplemento, não coube, era muito grande. Então dispensaram, mas aí eu me ajustei, acabei escrevendo sobre outro assunto, e quando eu vi publicado, e as pessoas comentando, eu falei, o meu negócio vai ser esse mesmo. A partir desse momento, eu procurei me informar sobre como se fazia para ser jornalista, e então soube que tinha uma escola de jornalismo em São Paulo, que era a primeira do Brasil. Eu me inscrevi, depois de terminar o curso médio, entrei na escola e no curso, ao longo da escola, eu já passei a trabalhar como jornalista em São Paulo. Infelizmente, não pude terminar porque eu fui expulso antes do terceiro ano. Acho que foi expulso? Pois é, eu era vice-presidente do centro acadêmico. E o pessoal resolveu fazer uma greve muito discreta, sabe? Queria só a substituição de todos os professores, de todos, porque achavam todos ruins. Aí a diretoria ficou muito chocada, mas se fez a greve. E o presidente do centro acadêmico era o vice. Era um rapaz muito simpático, muito educado, mas quando ele viu aquele negócio de greve, a diretoria chamou polícia, e ele não gostou muito do negócio, renunciou. E a greve caiu no meu colo. Aí a gente segurou a greve uma semana, mas na segunda-feira próxima já começou a entrar uma, aí entrava outra. Quando chegou na quarta, a gente viu que a greve ia acabar, por conta dos estudantes mesmo. Aí fizemos uma assembleia para terminar com a greve. Terminou, voltou todo mundo, mas eu fui chamado na diretoria e disseram, nós não vamos te expulsar porque já está no fim do ano, não adianta nada. Mas a gente não vai aceitar a sua matrícula no ano que vem. Então eu não consegui ter o diploma de jornalista. Mas qual foi a coisa que te deu, assim, quando tu olhou aquele primeiro texto publicado e disse, esse é o meu negócio, essa é a minha coisa na vida, assim? E quantos anos você tinha? Bom, era curso secundário, devia ter o quê? 17, 18 anos, né? Por aí, né? Não, eu senti que o meu negócio era esse mesmo,
saber alguma coisa e contar para os outros. Era isso. Ele ficava gratificado quando os outros se informavam daquilo. Puxa, isso mesmo, interessante, né? Antes da Natália falar, você falou uma coisa muito interessante para mim, que é o seguinte: o que eu sabia contar? O que eu sabia para contar para alguém? E, fatalmente, você também está se fazendo a questão: o que eu sei de diferente que as pessoas não sabem? Aí você, A Caçada de Onça, que é a sua primeira reportagem, que, pelo que eu percebi, ela já foi... Você começou recusado, né? Foi uma reportagem, por causa do tamanho, essas coisas, recusado. Mas, daí para frente, como é que você pensou assim, em formular pauta? Pô, a Onça era uma pauta, né? Tanto que ela foi aceita. E a segunda? E a terceira? Quer dizer, como é que você começou a olhar o mundo para perceber sobre isso é legal falar, sobre isso é legal falar? Olha, a questão é o assunto, né? É uma historinha assim. Quando foi feito o programa Globo Rural, da TV Globo, nos corredores da Globo chamavam o programa de Mandioca News. Tinha 15 minutos no domingo, 15 minutos. E diziam, isso aí não dura 3 meses. E, de fato, o programa era muito ruim. Porque as duas pessoas que o criaram, que estão lá até hoje, que são frades dominicanos, até hoje estão lá. Muitas pautas lá saem em latim. Mas, no começo, o pessoal, eles não tinham muita prática de programa de televisão, um depois do outro, né? A televisão é uma máquina de moer carne, né? Então, eles ficavam com medo de, na semana que vem, não ter um bom assunto para pôr no ar. Então, quando se fazia naquela semana uma reportagem muito boa, guardava de reserva. Porque podia ser que na semana que vem não tivesse uma tão boa. Então, a gaveta era riquíssima, né? Depois apareceu um camarada lá, um cameratógrafo, um cameraman, chamado Newton, que veio com a lei de Newton do jornalismo, que aplicou no Globo Rural e serve até hoje. É assim a lei de Newton do jornalismo. Matéria atrai matéria na razão direta das pautas e no inverso do quadrado da preguiça. Desse dia em diante não faltou mais assunto lá. Muito bom. Quer dizer, a boa matéria que atrai a boa matéria. Quando você vai fazer uma matéria, você enxerga a outra. Geralmente E aprende, quer dizer, em cada matéria você aprende. Aprende. E tu, Natália? E você, Natália? Eu decidi ser jornalista, acho que quando estava terminando o terceiro colegial. Acho que desde criança eu queria ser escritora, então, desde criança. Mas eu decidi fazer curso de jornalismo, eu fui fazer jornalismo e história. Mas eu decidi fazer jornalismo pelos motivos errados. Eu descobri isso quando eu fui entrar no mercado. E isso tem a ver com todo o meu percurso e com, até hoje, a criação da agência pública. Eu decidi fazer jornalismo porque eu gostava de escrever e porque eu sou muito curiosa. Mas quando você começa a trabalhar no mercado, você percebe que você nem vai poder escrever, pelo menos exercitar o prazer de escrever, e nem vai poder satisfazer a sua curiosidade. O primeiro trabalho que eu fiz foi num grande portal. E nesse portal eu era editora de um site que chamava São Paulo Virtual, era um site do que está acontecendo na cidade, um site cultural. E era lá na Berrini, foi o primeiro emprego que eu tive. Eu chegava, sei lá, às 9 da manhã, ficava até às 10 da noite reescrevendo release. Eu ficava reescrevendo release, decidindo qual matéria aqui, em qual lugar, reescrevendo release. Era só isso, num lugar fechado, e eu não tinha tempo de ir em nenhum desses eventos. Eu não tinha tempo de ir no cinema, eu não tinha tempo de ir no teatro, no entanto, eu estava escrevendo como se eu estivesse entendendo daquilo tudo. Era um site de internet, quer dizer, já é um novo modelo de produção do jornalismo. A minha melhor amiga, ela estava trabalhando em jornalismo na época, e eu me lembro que todo dia eu ia para o banheiro chorar. Eu ligava para ela chorando e falava, não é nada disso que eu queria. E ela me acalmava. Mas eu passei um mês nesse trabalho, indo para o banheiro chorar, falando, não é possível que seja isso. Porque, para mim, sempre foi estar na rua, né? A ideia que a gente tem de jornalismo é estar na rua. É estar vendo, quer dizer, o mundo está acontecendo lá fora, eu não estou vendo o mundo acontecer, estou só reescrevendo release.
Nessa época eu estava profundamente infeliz, eu soube que a Caros Amigos estava precisando de um estagiário. Aí eu fui lá, me ofereci, conheci o Sérgio de Souza, que acabou sendo quem me ensinou jornalismo. Eu cheguei e falei, Sérgio, eu gostaria muito de estagiar com vocês, mas, enfim, eu faço qualquer coisa, tal, venho aqui. Ele falou, olha, mas a gente pode te oferecer um salário 10 vezes menor do que você ganha nesse portal. Eu falei, não tem o menor problema, pelo amor de Deus, deixa eu vir e me ensina o que você tem para ensinar. Eu comecei, quando eu entrei na Caros Amigos, o Sérgio me ensinou a ser repórter, sempre na rua. Mas tu escolheu ser repórter pelos motivos certos, então, né? O problema é que quando você começa no jornalismo, você vê que o mercado é muito mais complicado do que isso, mas todo o desenvolvimento e tudo que eu fiz posteriormente foi muito uma busca de como dá para fazer reportagem hoje em dia, sem ter que trilhar esse caminho muito ruim e difícil de você ter que penar nas redações fazendo coisas que você não acredita, fazendo coisas que não são com o coração. Vamos ver o material que a Natália selecionou. A Natália escolheu primeiro uma página do site da BBC, o BBC Brasil, né? Por que essa página, Natália? Eu escolhi essa página, eu selecionei algumas matérias representativas do trabalho. Esse site para a BBC, eu nunca fui, por exemplo, funcionária da BBC, mas eu colaborei com reportagens. Sempre elas nascem, né, uma nasce da outra, que nem o Zé Hamilton falou. Essa nasceu de uma outra reportagem que eu tinha feito para Caros Amigos alguns anos antes. Tinha algumas empresas estrangeiras que estavam recrutando soldados brasileiros para servirem como mercenários no Iraque. Eu fui atrás da história e conheci muitos meninos jovens que ou já prestaram exército obrigatório, ou estão querendo, ou têm um fascínio muito pela guerra. E conheci muitos desses meninos quando eu estava morando em Londres. Um deles viajou para a França para realmente concretizar o sonho de se alistar na Legião Estrangeira Francesa. É um corpo de militares que recebem muito bem, mas são do mundo inteiro, e é um dos corpos mais agressivos do exército francês, só formado por estrangeiros. Então, quando eu estava lá, eu entrei em contato com esse menino, e aí ele foi me passando vários outros contatos, e aí eu resolvi fazer essa história, do mesmo jeito como muitas outras, absolutamente independentemente, pagando meu próprio ônibus, meu próprio avião, indo atrás de todas as fontes, checando, sem saber exatamente que no final vai ser na BBC ou vai ser em outro veículo. É uma matéria que eu acabo fazendo, você apura, você levanta a história, você começa a engajar as pessoas, depois você vê para onde vai parar. O que te movia a fazer isso com o teu dinheiro, sem ter nenhuma garantia? É uma história absolutamente fascinante e pouco conhecida. Eu fiquei com curiosidade, a gente vai ligando, a gente quer saber mais. É curiosidade e vontade de contar a história para os outros. Eu só queria comentar que o que ela faz é o sonho de todo repórter, né? Trabalhar independente, com sua própria pauta, né? Com sua própria coragem, sua própria disposição. Mas, afinal, a estrutura da imprensa é outra, né? É uma coisa... Eu acho que o que você faz mais é o que todo enquadrado. repórter sonha. É porque, assim, recentemente, com os documentos do Wikileaks, com essas coisas que estão acontecendo agora, o que é o jornalismo independente está começando a ter um pouco mais de respaldo, tem mais interesse por esse tipo de trabalho. Mas eu trabalho sozinha, independentemente, há 5 anos, né? Tenho 10 de jornalismo, assim, e é difícil, é muito complicado. Então, assim, eu estava contando, sei lá, fui para a Índia, mas vou dormir na casa de outras pessoas, assim, não tem estrutura. E é muito solitário também, né? E tem duas coisas que eu peguei em entrevistas que tu deu e no teu texto, Natália, que eu acho que fala exatamente sobre essa mudança, que eu acho que todo mundo que está aqui, né, que tem muito estudante de jornalismo, muitos jovens jornalistas, quer saber como é que é esse mundo que está mudando e está mudando. E tu fala duas coisas que eu achei muito interessantes. Sobre o Assange, tu fala o seguinte: ele tem uma causa que é maravilhosa, porque questiona os limites do que é jornalismo, do que é transparência e do que deve ser privado e público. É uma compreensão única do potencial da internet. O Julian é um visionário. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esses limites do jornalismo, a transparência, o que deve ser privado e público, que é o que também a gente está mudando agora.
E depois tu fala uma outra coisa, quando tu fala sobre a divulgação dos documentos do Wikileaks, que tu fala o seguinte: enquanto os comentaristas apostavam sobre o que mais havia no balaio do Wikileaks, só eu, uma jornalista independente, sem veículo, sem patrão, tinha a resposta. Sinal do tempo em que vivemos, definitivo e sem volta. Então, eu queria que tu contasse isso para a gente, porque eu acho que tu, melhor do que ninguém, está sentindo esse mundo novo que a gente está vivendo na reportagem, que não sei se tu concorda comigo, mas que a reportagem se fortalece, né? Então, é que para mim, eu tive essa surpresa que as pessoas estão tendo, porque a surpresa que aconteceu esse ano não foi só o que é o Wikileaks, foi o potencial do Wikileaks. Então, o potencial dessa liberação de documentos ter causado ou ajudado muito esse monte de revolução que aconteceu, de revoltas, enfim, no Oriente Médio. E a maneira em que as pessoas envolvidas nessas revoltas estão se comunicando e estão usando outros meios de informação que não são o que é a mídia tradicional. Então, assim, deu um espanto geral. Mas eu vou contar uma historinha que é o seguinte: depois eu fui trabalhar na Caros Amigos, que é um veículo tradicional, é um veículo onde eu aprendi os fundamentos do jornalismo, da reportagem, que são os mesmos. Aliás, com o mestre do texto, né? Sérgio de Souza. Mas a reportagem continua sendo o mesmo, o que muda são os meios, né? A função do repórter, a alma do repórter é a mesma. Mas em 2004, foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha. Eu fui para a Bolívia com um grande fotógrafo, Flávio Canalonga, que hoje em dia é falecido. Eu fui para a Bolívia e conheci um grupo que tem um site independente que chama Narconews. E eles me chamaram para eu ir para uma escola que eles têm. Todo ano se chama Escola de Periodismo Autêntico, que eles fazem cada ano em um lugar. É um evento que eles fazem todo ano e reúnem jornalistas independentes que cobrem movimentos sociais de toda a América Latina. E quando eu cheguei lá, aí que eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo. Isso foi em 2004, porque eu vi que tinha muita gente sendo independente. E aí eu cheguei lá, eles me deram um gravador assim, digital, desse tamanho. Eles me deram um gravador, me treinaram a fazer reportagem de rádio, me deram um software e me ensinaram a editar em rádio. E isso foi tipo a minha carta de liberdade. Ele falou assim: agora você pode não só escrever um texto, mas você também pode editar um áudio. Como eu sabia inglês, eu podia fazer a mesma coisa em inglês e em português. O que isso possibilitava? Possibilitava que eu ficasse profundamente numa só história e depois produzisse alguns diferentes formatos. Quando você é freela, você ganha por diferentes fontes. Então, com isso, eu consegui ter um ganha-pão. E ali eu conheci muita gente que faz isso. Quer dizer, você podia vender a matéria para um jornal, para uma rádio, para uma TV, para um site. Isso, no Brasil, no exterior. Seja em português, seja em inglês. E muitos desses jornalistas, hoje em dia, quer dizer, saiu semana passada na Vanity Fair, que essa é uma escola, agora que eu me liguei, que é uma escola de formação de jornalistas de guerrilha. Isso existe, isso está acontecendo. Por isso que eu digo sem volta. E aí, enfim, e aí não adianta, assim, os veículos estão em crise, estão, mas a possibilidade da ferramenta e o tesão do jornalismo, como existe, como as pessoas sentem, isso não vai acabar. Opera Mundi. Essa também é uma reportagem que eu fui fazer independentemente. Eu entrei em acordo com esse site, eles me pagaram a passagem e mais nada. E hoje em dia é isso. Uma reportagem que você fez na Colômbia. Foi uma reportagem que eu fiz no sul da Colômbia sobre os índios Auá, que estão sendo massacrados, porque à medida que as forças, o exército retoma as estradas, começa a empurrar a briga da guerrilha mais para dentro do mato, eles vão entrando em território indígena. E os índios, eles ficam no meio de uma disputa, porque tem grupos guerrilheiros, tem grupos paramilitares e tem o exército. Todo mundo achacando, andando naquele meio do mato, pedindo uma água. E são acusados de serem informantes de uns, serem informantes de outros, e há uma quantidade, eles continuam na mesma situação, uma quantidade de índios assassinados que é absurda. Enfim... Isso foi quando, Natália? Isso foi em 2009. Tu entrou em contato? Como é que foi? Na verdade, eu já estava conversando com eles, porque eu achei o Opera Mundi um site muito legal. Eu queria ir para a Colômbia para fazer uma outra pauta. Eles falaram, tem essa história, você iria? Eu falei, nossa, iria. Bom, mas a gente só pode pagar passagem. O Opera Mundi é de onde? O
O Opera Mundi é um site independente também, é um site Mas ele é de onde? brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, Tá. ele cobre a América Latina, ele cobre bastante bem, principalmente a América Latina, América do Sul e questões internacionais. Eles têm parceria com o UOL, várias vezes algumas das matérias que você vê no UOL vêm dali. Mas essa também é uma dessas reportagens que, enfim, aí eu acabei decidindo ficar na Colômbia por mais tempo, porque também você tem algumas liberdades, você tem muitos problemas, você tem algumas liberdades. Por exemplo, eu pude ficar lá, fiquei na casa de um amigo e fiquei lá 1 mês e meio apurando essa matéria. Então, eu pude apurar bem, conhecer bastante qual que era a realidade. E eles só te deram a passagem? Só me deram a passagem. Só de ida ou de volta? Só de ida, vai. Não, eu acho que depois eles pagaram pela matéria, mas assim, nada que cobrisse o custo, nada disso. Do seu investimento. Não, mas aí que tá, eu estava lá, o que eu fiz? Eu fiz um documentário para o Free Speech Radio News, que é um programa americano que sai na Rádio Pacífica, que é uma rádio pública nos Estados Unidos. Eu fiz, acredito que uma reportagem também para uma revista que eu não lembro. Eu fiz alguns produtos com isso. E aí também eu estava lá, já fiz um monte de outras matérias. E é isso que acontece. Tem muita gente que está fazendo isso. E você colocou todas essas matérias em Tem em vários veículo. lugares, está tudo espalhado. Mas tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. Isso tudo pagou, no final pagou. Pagou as despesas e ainda lucrei um pouquinho. Mas assim, isso é uma tendência. Eu digo, eu comparo muito o que está acontecendo com o jornalismo com o que aconteceu no mercado da música, quando apareceu o Napster, e quando os músicos se sentiram livres do esquema das grandes gravadoras para poderem produzir independentemente. Você perde muito de um lado, quer dizer, você está numa revista como a Realidade que pauta tudo, você tem um impacto muito maior do que você faz. Assim como você assinar com uma grande gravadora, é muito diferente. Mas, no entanto, a liberdade é legal. E esse espaço está aumentando, está se ganhando mais espaço para esse tipo de trabalho. Mas eu acho que está muito longe de ser uma coisa que vai ser, sabe, uma coisa dominante, ou uma coisa que tem muito trabalho a ser feito, porque, por outro lado, há problemas, por outro lado, é necessário que os veículos tradicionais vejam esse tipo de jornalismo como jornalismo bom e fundamental, bem fundamentado, que eles se utilizem mais desse tipo de coisa. É uma tendência que está crescendo, mas é uma tendência que ainda precisa ser estudada, pensar nas possibilidades, que tipo de financiamento que pode ter, que tipo de incentivo, que tipo de apoio. Porque, por exemplo, eu falei que é uma coisa muito solitária, fazer esse tipo de coisa. Essa matéria e a outra anterior eu fiz sozinha, né? Ninguém me orientou. Não tinha ninguém. E é uma coisa que eu, como aprendi muito com o Sérgio de Souza, com a Marina Amaral, acho muito importante você ter uma pessoa que tenha mais experiência para você trocar, né? Que te oriente. Tem questões éticas, tem questões práticas no jornalismo, em todas as matérias que você precisa, né, trocar com alguém. Então, por exemplo, na Pública, a gente tem agora conselheiros, entre eles a Eliane Brum. Esse é o site. Esse é o site da Pública. A Pública só tem na internet. Só tem na internet e a nossa produção é só de reportagem. Então, assim, não é um site de notícias. O que é a Pública? A Pública, ela tenta trazer para o Brasil a experiência da ProPública, mas adaptada um pouco para a nossa experiência. A partir da experiência da ProPública. Na verdade, a ProPública é só um centro mais famoso. Existem muitos centros desses. A ProPública ela é famosa porque ela tem muito dinheiro e tem muito investimento, mas tem muitos centros. Ela tem um investidor que banca $7 milhões. Que é o quê? Que é você fazer jornalismo investigativo fora das redações. Então, você pega bons jornalistas e consegue se dedicar mais meses a fazer depois uma pauta vende para as próprias apurada. redações, né? E vende. Não é vende, faz em parceria, publica em parceria, tal. São modelos diferentes. Mas assim, mas além disso, a gente tem uma coisa forte de tentar incentivar o que é esse jornalismo independente que está aparecendo. Então, repórteres... É porque não é vender, né, Natália? Não é isso era antes, né? A questão agora é que a gente tem um financiamento. Exatamente. A gente pode ter parcerias complementares. A gente nem somos... Quer dizer, ninguém é funcionário, ninguém é patrão, é uma coisa de parceria. Então, a gente, por exemplo... mais horizontal, né? Mais horizontal. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento da internet, os novos modelos de negócio que estão aparecendo, né? Eu li, Zé, num livro chamado Recomeços, da Lina Albuquerque, e tu me corrige se eu estiver errado, que tu fala que teve 3 medos quando a mina terrestre explodiu no final da cobertura da Guerra do Vietnã. E tu perdeu a perna, né? O teu primeiro medo era de morrer.
O segundo medo era de não conseguir fazer reportagem depois de ter perdido a perna. E o terceiro é de ficar sendo repórter de uma reportagem só por causa da repercussão. Eu queria saber como tu lidou com isso e qual foi a reportagem que te provou que tu não era um repórter de uma reportagem só. Depois do Vietnã, que teve repercussão, a reportagem e tal, eu fiquei um pouco encanado com isso, né? E, de certa forma, evitava comentar o assunto, evitava convites para palestras, para entrevistas, fiquei meio assim bloqueado em relação ao assunto Vietnã, enquanto trabalhava assim ferozmente, né, outros assuntos para... E foi a fase então que eu participei de todos os concursos de prêmio aí, onde tinha concurso eu ia concorrer e tal para ganhar prêmio e para, enfim, mostrar que eu não era um repórter de uma reportagem só, né? E eu acho que dos 3 medos, os 2 primeiros eram bem razoáveis. O primeiro era medo de morrer, porque eu passei alguns minutos assim pensando que ia morrer. O segundo medo era o medo de não poder mais ganhar a vida com o meu trabalho, né? Que eu ia ficar assim, paraplégico, coisa parecida. Esses 2 medos eram bem objetivos. O terceiro é um pouco de frescura. Ele tem que ir levantando o assunto da primeira raiz e aceitar que ele não sabe nada. Porque o repórter que pensa que vai para a pauta sabendo, ele se torna um articulista pedante, mas nunca um repórter.